Boa noite a todos os irmãos que aqui se encontram na nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes e aos que nos assistem pelas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho no Lar. Mas para a gente entender um pouquinho da importância do Evangelho no Lar, nós vamos falar sobre energias primeiro. Então nós sabemos que nós somos todos compostos por energia. A todo instante nós estamos doando e recebendo energia daquelas pessoas que nós convivemos. Então digamos que eu moro numa casa, com a minha família. Na segunda-feira eu vou para o trabalho. Já chego no trabalho, já me incomodo com o chefe, porque eu me atrasei, porque eu não fiz o meu trabalho da maneira que ele julgava que fosse a necessária. Eu volto para casa, cabisbaixo, irritado, e vou deixando aquela energia dentro de casa. Na terça-feira, corre tudo bem no trabalho, saio para jogar futebol com os amigos, chego em casa, tomo um banho, jogo a toalha molhada em cima da cama. O que acontece? A patroa já me dá um puxão de orelha. E aí, de repente, já dá uma briga, porque eu também já fiquei mais tarde no churrasco, eu tomei uma cervejinha a mais. Na quarta-feira, o Joãozinho briga na escola, nosso filho, e a minha esposa é chamada na escola por causa disso. Já volto para casa, irritada, já briga com o Joãozinho, já está feito o tendel. Quinta-feira, dá um problema no trânsito, eu bato o carro, volto para casa com aquela energia ruim. Na sexta-feira não, Sextou, dia de tomar uma cerveja, fazer um churrasco, onde tem o excesso de bebida alcoólica. O que nós temos? Também não temos uma energia muito boa naquele ambiente. Com esses exemplos eu quero dizer para vocês o quê? Tudo o que aconteceu durante a semana, de bom ou de ruim, nesse caso a gente acabou falando de coisas ruins, mas que acontecem na nossa vida, nem sempre as coisas são boas como a gente gostaria que fosse. Então tudo o que aconteceu de ruim naquela semana eu trouxe para dentro do meu lar. Toda essa energia ruim está dentro do meu lar. Se vocês pegarem um copo com água, colocarem água dentro, pegarem um copo, colocarem água dentro e deixarem por um ano essa água ali parada, será que um ano depois a gente vai conseguir beber essa água? Ou ela vai estar turva, vai estar suja, ela precisa de movimento, ela precisa de oxigênio. O nosso lar é a mesma coisa. Se nós não mudarmos a energia do nosso lar, como será que vai estar? Vai estar pesada? Vai estar densa? Pois muito bem, então vocês mais ou menos compreenderam do que é formado o nosso lar, de energia. E nesse caso nós estamos falando de energia ruim. Mas então vamos lá ao segundo exemplo. Eu estou super bem no meu trabalho, tenho uma vida harmoniosa com a minha esposa, o Joãozinho não me incomoda na escola. Consegui juntar um dinheiro, comprei uma casinha. Já estava pronta ali na minha rua e nos mudamos para lá. Anteriormente, essa casa era de outra pessoa. E essa pessoa já desencarnou. Porém, ela era uma pessoa muito apegada aos bens materiais. Ela sabe que ela lutou para conseguir aquela casa, botou tudo que ela tinha de dinheiro ali e de repente desencarnou. Existe a grande possibilidade daquele irmãozinho, às vezes, nem saber que desencarnou. De tão apegado que ele era aos bens materiais. E ele permanece na casa que ele acha que é dele. E aí, muito bem, dali um belo dia eu chego lá naquela casa com a minha família toda. Aquele irmão que está lá, aquele espírito apegado aos bens materiais, que ele nem sabe ainda muitas vezes que desencarnou ou não aceita,
que vocês acham que ele vai pensar quando eu chegar na casa que, entre aspas, ainda é dele? A energia desse ambiente também não vai ser boa. Porque, teoricamente, nós estamos invadindo a casa que é de alguém. E essa pessoa vai fazer de tudo para que nós não permaneçamos lá. Vocês perceberam que em ambos os casos, a energia da nossa casa está pesada. E o que eu posso fazer para melhorar essa energia? Uma das maneiras que nos auxilia muito é o Evangelho no lar. Pois muito bem, então, como fazer esse Evangelho no lar? Eu vou explicar passo a passo, vocês prestem muita atenção, que depois eu vou chamar alguém aqui para me explicar como é que é. Não vou. Mas eu vou explicar passo a passo várias vezes. Muitos irmãos já sabem, muitos irmãos já praticam, muitos irmãos acabaram deixando de lado. E para quem não sabe, também eu acho que é bem importante, é bem simples e bem fácil de fazer e dá um efeito maravilhoso dentro dos nossos lares. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder realizar o Evangelho no lar é escolher um dia e uma hora da semana. Sempre o mesmo dia, a mesma hora? Sempre o mesmo dia, a mesma hora. Por quê? Digamos que eu estou com um problema em casa, estou doente. E eu não consigo sair de casa para ser atendido. Eu vou chamar o doutor fulano. Doutor, o senhor pode vir aqui em casa? Não, eu vou. Que dia tu vai estar? Eu vou estar domingo às 6 horas. O médico se organiza para domingo às 6 horas ele lá me ajudar. Aí domingo, 5h50, eu resolvo que eu estou bem. Pego um mate, vou tomar mate na praça, vou dar umas voltas. E sai. E aí às 6 horas o doutor for lá para me ajudar. E eu não estou. Então, se nós estamos pedindo auxílio para o nosso lar, para a nossa casa, é importante que nós saibamos que nós vamos receber alguém lá que vai nos ajudar. Os trabalhadores do plano espiritual vão lá nos auxiliar. Por isso, a necessidade de fazermos sempre no mesmo dia e sempre na mesma hora. Pois bem, então eu defini que vai ser domingo às 6 da tarde e eu não vou ir para casa tomar mate, porque eu sei que eu vou receber visita. Se nós vamos receber visitas, como é que a gente prepara o nosso lar? Nós deixamos tudo organizadinho, tudo bonitinho. Para fazer o Evangelho no lar, então o que é o ideal? A gente organizar uma mesinha, uma toalha bonitinha, de preferência branca, pegar uma embalagem com água, depois eu vou explicar para vocês a importância dessa água, e o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro do Evangelho. Ah, mas eu não tenho o livro do Evangelho. A nossa biblioteca tem a rodo. Quem quiser adquirir, preço simbólico, a gente não cobra nada mais além do que a gente paga. Ah, mas eu não tenho dinheiro e não tenho Evangelho. Quase todo mundo tem uma Bíblia Sagrada dentro de casa. Faça com a Bíblia. O importante é ter fé naquilo que vai fazer. Então, eu já defini o dia e a hora, já sei que eu tenho que deixar um ambiente organizadinho, uma garrafa com água, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois muito bem. Ah, mas eu moro a minha esposa e o Joãozinho, nós três. Mas a minha esposa não acredita muito nisso. Joãozinho é criança. Vou fazer solito. Posso fazer solito? Pode fazer sozinho, não tem problema nenhum. Peça, inclusive, por aqueles que não acreditam. Não, mas a minha esposa acredita e o Joãozinho a gente vai pedir para ele fazer junto. Então tá, são os três que estão dentro de casa para fazer o Evangelho. Primeira providência, então, é fazer uma oração. Ah, mas qual oração? Salve Rainha, Pai Nosso, Ave Maria. Não precisa ser uma oração decorada. Faça uma oração de coração. Então, vamos lá de novo. Um dia e uma hora da semana especificado. O ambiente ali preparado, com água, o Evangelho, a família reunida. Fiz a oração.
Meu Deus, peço que nos acompanhe nesse evangelho de hoje. Tudo aquilo que o teu coração achar que deve falar. E depois tu vai abrir o evangelho numa página aleatória. Eu disse numa página aleatória, não numa página ao acaso, porque nunca vai ser ao acaso. Vocês vão perceber que aquilo ali que vocês lerem era aquilo que tu realmente precisava. E aí tu vai ler aquilo ali e vai compartilhar com o esposo, com a esposa, com o filho. O que tu entendeu? Pode ser que quem leu entendeu de uma forma, pode ser que a esposa entenda de outra forma e o filho entenda de outra forma, e está tudo certo. Porque nem sempre as palavras soam da mesma maneira para todo mundo. Então não vai dizer, eu acho que é isso, não é isso. Quando veja, vira uma discussão, um querendo ter mais razão que o outro. E não é essa a função. A função é harmonizar o lar. Então, não tem problema se 3 pessoas lerem a mesma coisa e cada um entender de uma forma diferente. Porque tem que fazer sentido para ela. Escolhi o dia, escolhi a hora, separei a garrafa com água, peguei o evangelho, fiz uma oração, abri o evangelho ao acaso. Conversei com as pessoas que estavam ali. Mas hoje eu estou sozinho porque o meu marido saiu com o Joãozinho, foi no futebol e é naquele dia, naquela hora. Faça sozinha. E repito, peça por aqueles que não puderam estar presentes naquele dia e naquela hora. Então, fiz a leitura, nós conversamos sobre o que nós lemos, vamos fechar o Evangelho, e aí sim, nós vamos fazer uma oração um pouquinho mais elaborada, não uma oração decorada, mas o interessante é que contenha algumas coisas nessa nossa oração de encerramento. Primeira coisa, nós agradecemos a presença daqueles irmãos do plano espiritual que foram lá nos ajudar. Então, digamos, vamos voltar ao exemplo do médico. O médico saiu da casa dele, foi lá na nossa casa no domingo às 6 horas, nos ajudou, e a gente simplesmente vira as costas e não diz sequer um muito obrigado. Então, acho que a primeira atitude depois que nós lermos e conversarmos, quando formos fazer a nossa oração de encerramento, é agradecermos. Agradecermos aos nossos anjos da guarda, aos nossos protetores dos nossos lares. Nós temos protetores dos nossos lares. Assim como eu disse lá no início, que quando o nosso lar está com uma energia densa, uma energia pesada, e os espíritos que se alimentam dessa energia vão ficar presentes nos nossos lares, o inverso também é verdadeiro. Temos espíritos bons que nos acompanham, que nos protegem, que nos dão livramento. E nós devemos ser gratos a eles. Então, acho que a primeira atitude do encerramento do nosso Evangelho no lar é agradecermos a proteção que nos é dada. O segundo é pedirmos a fluidificação das águas. Lembram lá no início que eu disse que a gente tinha que deixar uma garrafinha com água e que eu ia explicar depois o que era? Uma água fluidificada, falando a grosso modo como um exemplo mais simples de que quase todos nós viemos do catolicismo para o espiritismo, é quase semelhante a uma água benta. A água é vida. Nós somos compostos, se não me engano, na aula de biologia faz muito tempo que eu saí do colégio, mas nós somos compostos por 75% de água no corpo. Então a água é vida. Aquela garrafinha com água que nós vamos botar ali, nós vamos lançar a nossa energia do bem nela. Nós vamos orar e vamos pedir que os espíritos nos auxiliem a fluidificar aquela água, passar fluidos
bons e necessários para as nossas causas, para os nossos anseios, para as nossas dificuldades. Pois bem, dizem que o ser humano precisa ir no mínimo 3 litros de água por dia. Uma semana tem 7 dias, nós vamos ter que frutificar 21 litros de água. Não tem necessidade. Pode ser um recipiente pequeno, meio litro, 1 litro. Por quê? Vocês já tomaram gotinhas de remédio? Se eu vou tomar um Dramin ou alguma coisa assim, eu não preciso pegar o vidro inteiro e virar na água para ele fazer efeito. Às vezes é 10 gotas, 15 gotas, 20 gotas. E a gente toma aquilo periodicamente, de 8 em 8, de 12 em 12, conforme a indicação do médico. A água fluidificada é o remédio para a nossa alma. Assim como nós temos os nossos remédios que a gente precisa tomar para o nosso corpo, a água fluidificada é o remédio para a nossa alma. Então nós também não precisamos tomar tudo de uma vez só. Vamos fazer conforme a medicina nos ensina. Vamos pegar aquele litro de água que nós vamos fluidificar e vamos dividir em poucas garrafinhas. Bota um pouco na água que tu leva para a academia, bota um pouco na água que tu deixa na geladeira, bota um pouco na água que tu leva para o escritório. E assim tu dilui aquele litro na água que tu vai tomar durante toda a semana. Lembrando então, fluidificar a água nada mais é do que nós lançarmos boas energias, bons fluidos para aquela água, que é o remédio da nossa alma. Muito bem, recapitulando. Escolher um dia da semana, escolher um horário, organizar o ambiente, pegar água, o Evangelho, fazer uma oração de coração, abrir o Evangelho sem uma página específica, porque ali vai constar o que a gente precisa ler, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa praticar. Porque de nada adianta nós lermos, decorarmos o Evangelho e não praticarmos aquilo que está escrito ali. Leu, conversa com as pessoas que estão fazendo. Se estiver fazendo sozinho, converse consigo mesmo, converse com Deus. Encerra a leitura e faz a oração, pedindo o quê? Agradecendo, em primeiro lugar, pedindo a fluidificação daquela água, que é o remédio do teu espírito. E por último, e não menos importante, vocês lembram qual é o tema da nossa exposição? Evangelho no lar. Pedindo que os nossos anjos protetores, que os nossos espíritos protejam o nosso lar durante o decorrer de toda aquela semana. Façam isso. Quando eu falei no início que se a gente deixasse a água 1 ano parada e depois fosse tomar a água, nós não iríamos conseguir, porque ela ia estar suja, ia estar turva. Será que com o nosso lar não tem que ser da mesma forma? Muitos devem pensar, há quanto tempo eu devo fazer isso? Durante quantos dias? Durante quantas semanas? Durante quantos meses? A gente tem a necessidade de tomar banho todos os dias, porque no outro dia a gente está sujo de novo. Eu disse para vocês que durante uma semana acontecem coisas boas e ruins com uma extrema intensidade nas nossas vidas. Então vocês acham que se a gente fizer, sei lá, 3 meses do Evangelho no lar, não existe mais a necessidade? Os nossos problemas nunca mais irão existir? Não. A gente vive num mundo real, a gente vive num mundo onde coisas boas e coisas ruins nos acontecem a todo instante. E lembrando que toda essa energia boa e ruim nós vamos levar para dentro do nosso lar, para a nossa casa.
Então, meus irmãos, não existe um período específico para se fazer o Evangelho no lar. Mas, se vocês perceberem, e vocês perceberão, que as coisas estão melhorando, caprichem mais, mantenham a água limpa, mantenham o lar de vocês equilibrado, com as energias boas. Então, procurem fazer sempre que possível o Evangelho no lar. O ideal seria uma vez por semana, no mínimo. Às vezes, a gente que trabalha no atendimento fraterno, e vocês também estão convidados todos a virem, às quintas-feiras, às 18 horas, a gente percebe que, de início, aquele irmão precisa dar um gás maior no seu lar. Então, às vezes, durante uma semana, 15 dias, a pessoa faz todos os dias. Eu conheço pessoas que fazem todos os dias o Evangelho no lar. E isso é maravilhoso. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que todos tenham compreendido a importância e a maneira como fazer o Evangelho. Se não compreenderam, aqui na casa mesmo a gente tem um folhetinho explicando. Podem nos pedir aí, pedir para os trabalhadores da casa, que a gente vai estar passando para vocês com todo carinho. Vamos nos sentar então confortavelmente nas nossas cadeiras, mantendo a nossa energia boa. E vamos então, já que o tema hoje é o Evangelho no lar, pedirmos pelos nossos lares. Pedirmos aos trabalhadores do plano espiritual, a Deus, a Jesus, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares que lá estão, os lares dos nossos amigos e daqueles que queremos bem. E por que não, daqueles também que não queremos tão bem. Pois o perdão é que nos eleva e nos tira do patamar dos espíritos de baixa vibração. Então vamos pedir a proteção de todos os lares e agradecermos a Deus pelos livramentos e pelas boas energias que nesse momento Ele está enviando para todos os lares de quem aqui se encontram, daqueles que nós estamos orando em pensamento e dos que estão nos assistindo, inclusive pelos seus lares. Graças te damos,